Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais um e o último desse ano, episódio de Pro Seu Bem. Eu tô aqui com a minha amiga Ana. Oi, gente, tudo bom? Saibam que eu estou ansiosíssima, porque esse episódio vai relembrar o primeiro, então ele é muito nostálgico ao mesmo tempo que é a primeira vez que ele está surgindo. E amiga, do que a gente vai falar hoje, aproveitando esse final de ano? A gente vai aproveitar que o primeiro episódio foi resoluções de ano novo, e já que a gente já tá para chegar num outro ano novo, o que foi que a gente fez? O que foi possível? O que deu? O que que não deu? Vamos dar uma olhada em tudo? Que é assim que a gente cria meta. A gente olha para o que passou, vê o que foi possível e criar algo novo para a gente conseguir dar continuidade, ou iniciar algo novo, ou descartar as nossas metas para 2024. Perfeito. E eu acho que a gente deve começar o ano fazendo isso, esse balanço do ano anterior, né? O que que deu certo, o que que não deu, o que que dá para melhorar e o que não deu certo, por que que não deu certo, né? E como que isso é um feedback para mim do que eu posso estar mudando e aonde eu posso estar investindo para fazer aquilo funcionar. E o que que você acha que deu certo esse ano, amiga? Falando sobre nós, vamos fazer um balanço curto da vida. Que deu certo, que deu errado, como Para melhorar? mim, para mim esse ano foi um ano que eu estive muito mais calma. Olha, isso deu Foi um certo. ano que eu tive muito equilíbrio, deu super certo. A academia ainda não deu certo, gente. Já adianto que esse é o ponto problemático. Mas eu estive muito mais calma. E essa calmaria me possibilitou de fazer coisas que eu não estava pronta para fazer. Mas eu falei, não, tá bom, vou encarar. Então, vou dar um exemplo. Eu dei uma entrevista num jornal. Foi televisionado, digamos assim. E não era algo que eu estava pronta, mas eu estava Uhum. tão calma que foi possível que aquilo acontecesse. E o E que que eu você sinto acha que que você fez para alcançar isso? Então você estava calma. O que que você acha que você investiu em você que resultou essa calma? eu tinha uma meta, Má, de me tornar palestrante. Uhum. E esse ano foi o ano que eu mais dei palestras dentro do tema de mulher advogada. Todos E vimos no seu Instagram, todos acompanhamos esse momento, Ana Palestrante. Muito, muito lindo, parabéns. E isso era uma meta, estava anotado assim nas minhas metas para 2023. O que que eu fiz? Eu estudei outras pessoas que davam palestras. Então eu prestei muita atenção no que eles pontuavam, como que eles agiam, como que eles andavam dentro do espaço. Então foi como um estudo mesmo. Não foi só ir lá, dar tapa-cara e espero que dê certo. Não. A observação é uma capacidade mental que nos ajuda muito. Então eu observei outras pessoas, pessoas que eu admirava, e eu falei, bom, vamos lá, vamos começar do zero. Todo mundo é igual. Acho que eu consigo e vamos encarar. Eu lidei um pouquinho com essa questão do medo de achar que nós não somos capazes. Então, a calma me ajudou nisso. Na hora que o medo bateu e falou: você não é capaz, você não pode fazer essas palestras, você não pode dar uma entrevista, a calma virou e falou assim: não, é possível. É um primeiro passo. E se der errado, você nunca fez antes. Então, vai ser sempre a sua melhor versão. Perfeito. Eu vi uma Isso ajudou muito frasezinha, e foi uma meta. eu vi uma frasezinha que fala muito sobre isso. Eu já tô abrindo ela aqui para ler para gente, que é eu não tenho medo de ser vista tentando. E eu achei isso muito legal, porque para mim é um baque, né? Se eu tentar fazer algo novo, e daí, obviamente, quando você começa a fazer algo novo, você não é tão bom quanto as pessoas que estão fazendo aquilo há 1000 anos, porque elas têm prática e você acabou de começar. Mas a gente não pode ter medo de ser visto tentando, porque se a gente não tentar algo, a gente nunca vai ser bom naquilo. E não tem outro caminho. Ou você vai tentar e insistir no momento que você não é tão boa naquilo, estudar, se dedicar e praticar para chegar em algum lugar, ou você nunca vai chegar naquele lugar. Porque o começo, para ser muito bom, você tem que ser muito ruim. Se você não for muito ruim, você nunca, né? Como andar de bicicleta, como dirigir um carro. No começo, todo mundo é muito ruim. E a gente não pode ter esse receio de que as pessoas, mas as pessoas vão ver que eu não, que talvez eu não seja tão boa quanto um palestrante de que já tem 10 anos. E daí? Você está começando, e qual que é o problema de ser visto começando algo novo, né? Sim, mas isso foi uma questão da calma, sabe, Má? A calma me ensinou.
a enfrentar um pouco mais esse tipo de situação. E isso foi o que deu certo. O que deu errado, queridos, academia. Gente, que negócio complicado na minha vida, Mar. Que negócio difícil. Nossa, eu vou deixar para falar sobre isso no final, mas como é muito fácil eu não querer fazer exercício e fazer qualquer outra coisa. Mas ainda é uma meta para 2024 que eu ainda quero continuar na minha listinha. Não vou excluí-la por enquanto. E o que que você Vai acha ter que que, sobreviver. sim, por que que você acha que ela deu errado? O que que você acha, que te faz passar todas as coisas na frente dela? Porque eu coloco ela como se fosse um bicho de sete cabeças, sabe? Eu transformo o ambiente da academia como se eu estivesse indo pra guerra e as pessoas vão atirar em mim. Eu olho para as roupas e eu implico, eu problematizo as roupas que eu preciso usar na academia. Eu não coloco ela como prioridade do meu dia, então eu deixo para fazer no final do dia, e aí no final do dia eu já não estou com energia, nem paciência e nem nada. Então, a verdade é, ela era uma meta, mas ela não foi a prioridade, ou eu não organizei para que essa meta fosse executada de uma forma que desse para executar. Ou seja, gente, atividade física, se possível, é no começo do dia. Você vai estar com a Sim. cabeça mais tranquila, você vai ter mais energia. A academia pode até estar mais vazia, porque quando eu ia no horário de noite, estava difícil dividir o mesmo aparelho com umas cinco pessoas. Mas você sabe, eu vi isso muito agora durante as férias, né? Que eu tô mais tranquila. Então eu pensei, ah, eu não vou na academia de manhã logo cedo, que vocês sabem que eu vou pra academia super cedo. Eu pensei, ah, vou dormir até mais tarde e vou na hora que vou um pouco mais tarde, não tem por que eu acordar aí tão cedo. E quantos dias eu não fui agora nas férias? Vários dias eu não fui. E eu percebi isso, nossa, como foi ótimo, porque serviu para eu ver que como é essencial eu acordar e a academia ser a primeira coisa que eu faço. Porque se ela não for a primeira coisa que eu faço, não adianta. Depois não rola. Não acho horário, e anda muito quente também, então eu acho que o calor é uma coisa que atrapalha. Chega perto ali 10, 11 horas da manhã, não dá a menor vontade de fazer nada, porque tá 35 graus. E então, para mim, tem que ser realmente a minha primeira atividade, sem pensar. Acordar, botar a roupa de academia e ir, e só. E isso é uma coisa que deu certo, falando das coisas que deram certo esse ano, e tirando essa parte das férias que eu perdi um pouco a, a rotina, mas isso é uma Mas o coisa ano que deu inteiro certo. você foi. Sim, o ano inteiro. Então, esse foi o primeiro ano, porque ano passado eu comecei em novembro. Novembro? Não, acho que é agosto. Ah, não sei. Comecei já para o final do ano e eu fiquei, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? E realmente esse ano foi uma das coisas que deu certo. Tá indo para academia todos os dias, não, que obviamente teve algum dia ou outro que não, mas com uma frequência que eu diria de pelo menos 80, 90%, que já é satisfatório. Para mim é suficiente, não precisa ser perfeito, né? E você sente que a academia já faz parte de quem você é? Não só a academia, mas atividade física. Você acha que você transformou isso parte de quem a Marcela é? Sim, eu acho que na verdade eu. Você vai entender isso melhor do que a maioria das pessoas, mas eu acho que primeiro eu transformei quem a Marcela é para depois a academia entrar na minha vida. Então, enquanto eu não pensava que eu sou uma pessoa saudável, que faz escolhas saudáveis, que vai para academia, que pratica esporte, enquanto eu não me via como uma pessoa que pratica esportes, eu não praticava. Então, eu acho que tem que mudar. Depois vocês podem estudar um pouco sobre isso, é super interessante, como você primeiro mudar a personalidade para depois mudar as ações. Mas eu acho que foi uma escolha super consciente de eu vou mudar a minha personalidade e essa minha nova personalidade é uma pessoa que vai à academia. Então, eu acho que foi o primeiro passo. E hoje eu realmente faz parte das minhas afirmações. Hoje, se alguém perguntar, e eu fiquei muito feliz de responder isso em alguns exames que eu fiz esses dias, você pratica exercício diariamente? Sim. Então, hoje eu posso colocar nos meus exames que eu sou uma pessoa que pratica exercícios. E, enfim, foi de fato muito interessante ter mantido firme nisso. Eu acho que também esse ano foi um ano que eu redescobri minha parte mais religiosa, então eu voltei a frequentar uma igreja que eu me encontrei, que eu estou feliz, e eu acho que essas duas coisas são as coisas que têm me mantido na linha, porque eu acho que é muito fácil a gente cair
da nossa rotina, dos nossos focos, dos nossos valores. E eu acho que essas duas coisas engraçadas, a academia e a igreja, têm me mantido nos meus valores. Então, eu acho que todo dia, os dias que eu começo o dia na academia, mas por quê? Não é academia, na verdade. Enquanto eu faço academia, eu escuto um vídeo motivador todo dia, primeira coisa pela manhã. Então, os dias que eu vou na academia e escuto um vídeo, versus os dias que eu não vou, são dias completamente diferentes. E daí, aos domingos que eu estou frequentando, que eu busco ver uma perspectiva mais espiritual, eu acho que também me coloca de volta na linha, para eu pensar no que são valores para mim, no que realmente importa, e eu começar a minha semana na segunda-feira com aquilo bem claro na minha mente do que é que eu tô fazendo. Então, eu acho que esses dois têm funcionado super bem. A academia, ela te dá energia. Da mesma forma que, não sei, a igreja que você vai, mas da mesma forma que a igreja, o teu lado espiritual, ele também dá uma energia, mas é diferente da energia da academia. É uma energia de perspectiva, de propósitos. A academia é aquela energia física. Então, você está alimentando o seu corpo de duas formas que estão sendo essenciais para você viver o ano e passar por todas as circunstâncias que nos ocorrem e você falar, não, tá tudo bem. Eu sei que eu tenho um propósito maior. Se acontecer alguma coisa aqui no meio do caminho, é só corrigir a rota e vamos continuar. Sim, E isso eu acho incrível. Eu acho que é você olhar para um ponto e falar, é ali que eu tô indo. Só que você recarrega, você não pensa isso só uma vez e vai deixando e esse sim. propósito vai se perdendo. Não. Toda semana você tá recarregando, recarregando e recarregando. Tem que recarregar, né? Se a gente acha que, eu vou ler um livro motivador e eu vou ficar motivada por 2 meses. Não vou, não vou. Se você não vê algo todos os dias, não adianta, é muito fácil você perder o objetivo do que você está fazendo. Então, mantenha, né? Mantenha esse foco mantenha sempre se estimulando a ver coisas que vão te ajudar a ir para o caminho que você está buscando. E o que eu acho que não deu tão certo esse ano, né? Vamos para as partes negativas. Eu acho que a minha saúde ainda está um pouco abalada. Eu acho que eu ainda estou em questão mais relacionada não com a academia, porque essa parte está bem estável, mas com alimentação e com estresse. Então, eu acho que alimentação e estresse são coisas que eu ainda estou organizando. E beber água, que para mim é super difícil. Mas ainda são coisas que eu estou organizando que precisam ser melhoradas e precisam ser, né, precisam estar presentes na minha vida aí no próximo ano. Eu preciso colocar isso na linha. Não depende só de mim, obviamente, que a saúde a gente às vezes demora um pouco para colher os frutos do que a gente está modificando, até porque nada desregula de um dia para o outro, então nada se regula de um dia para o outro também. Mas o importante é não desistir. Então, né, nem tudo está perfeito, mas o importante é a gente insistir. Esse ano foi um ano também que eu me aventurei com coisas profissionais, trabalhei com coisas que eu não tinha imaginado trabalhar, e algumas muito boas, outras muito ruins, mas experiências para a gente ir escolhendo, né, amiga? Tipo, isso aqui deu muito certo, isso aqui não deu tão certo. Então, são duas áreas, saúde e trabalho, que precisam ser reestruturadas aí um pouco não reestruturadas, mas talvez passar por um, por uma peneira, assim, sobre o que vai ficar, o que deu certo e que vai ficar, o que deu errado, o que não vai ficar. Sim, mas o saldo já é positivo, Má, porque se a gente pensar que antes você tinha três coisas que você tinha que se preocupar, agora são duas e uma você só tem que manter. A manutenção da academia, da atividade física, de você ter um corpo em movimento, você só vai manter. A energia que você vai gastar para isso é muito menor, então você vai Sim. conseguir focar em outras coisas, focar na sua saúde, focar em beber água, que é muito importante. Essa de não beber água, Marcela, eu tava aqui conjurando você. Água é muito importante, menina. Nossa, para mim é tão difícil. Para mim é muito difícil. E eu já tentei marcar os copos, deixar a garrafa. Olha a minha garrafa aqui, que você consegue me ver, tá vazia. Mas é uma coisa, é um desafio para mim, mas eu preciso consertar. Eu sei que uma parte da minha saúde talvez não está no melhor momento, tem relação com isso. E é simplesmente tomar vergonha na cara. Não é uma coisa porque não é difícil, não é dolorido, é uma disciplina, é um hábito que eu preciso construir. Eu preciso de mecanismos que vão me ajudar a construir esse hábito. Então, com certeza, é uma meta para 2024. Então, acho que a gente já pode entrar aí também nessa parte, metas para 2024, né, amiga?
Eu acho que a pessoa precisa, Sim, talvez, dividir aí a vida dela em alguns aspectos. Então, eu diria, talvez, minha divisão seria vida amorosa, família, trabalho, saúde. E saúde, talvez eu dividiria aí em saúde física e saúde mental. E daí a parte sim, espiritual eu deixaria na saúde mental. Então, 5 áreas aí para se sim. preocupar e ver como estão e o que precisa mudar. Você incluiria alguma coisa? Tiraria alguma coisa? Não, o que eu diria, assim, você tem essas 5 frentes que você precisa se preocupar de fato, mas não pensar em se preocupar com elas isoladamente, porque nossa vida não é uma pizza que você pega um pedaço e deixa os outros ali. Então você não pode querer focar só, vou focar só em relacionamento amoroso. E aí todas as suas outras relações de amizade, de família, a sua saúde, então a sua relação com você, o seu estado físico, o seu estado mental, a sua profissão, não dá para você simplesmente parar tudo e falar, vou pegar só uma frente por vez. Isso não é saudável. Sim, Então, só para concluir, só um segundo. E só para concluir, eu acho que essa que é o ponto importante, é a gente olhar para a nossa vida como um todo. Você pode até separar aonde que está precisando de mais atenção, aonde que é só manter, aonde que eu já estou boa. E aí você vai equilibrando tudo isso. E também equilibre as situações e olhe para o lado. Não é, vamos olhar para o lado positivo. Mas você tem duas opções: ou você vai ser negativa, ou você vai ser positiva. E você vai ensinar a sua mente a ser dessa forma. Então, são esses dois caminhos. Um, você vai sentir mal. O outro, você vai sentir bem. Acho que eu prefiro ser positiva. E sim, nesse com certeza. sentido, é olhar para as suas metas e falar o que foi possível, o que não foi possível e o porquê não foi possível. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando antes da gente entrar com a Marcela. Eu queria muito ter feito atividade física todos os dias, mas eu quebrei meu pé no meio do ano. Então, não foi possível, não tinha como, era errado da minha parte se eu fosse para academia. Depois de ter quebrado o pé, eu passei por um problema no intestino, um problema no corpo que também me deixava sem energia nenhuma. Então, também não dava para eu ir para academia. Agora eu vou me crucificar porque eu não alcancei o corpo dos sonhos ou porque eu não me tornei uma pessoa ativa? Não. A gente tem que entender que a nossa vida vai passar por situações e nem sempre a gente vai estar acelerando, a gente vai estar desacelerando. Mas que esse desacelerar, ele é muito bom. O problema que eu estava no intestino está me fazendo olhar para a minha alimentação, ter uma alimentação muito mais saudável, muito mais consciente, fazer escolhas mais assertivas. E antes de iniciar esse episódio, eu estava conversando com a Marcela e falando, eu quero olhar para tudo isso e ver o lado bom. Eu não quero ficar choramingando. E é isso que eu quero que vocês pensem com carinho para carregar para a vida. Se não foi possível alcançar o emprego dos sonhos, mas com certeza, da sua versão antiga, da sua versão de 2022, a sua versão de 2023 pode ter alcançado muitas coisas. E se você freou, às vezes esse freio é só para pegar embalo e subir a rua, Sim, sabe? Pegar embalo e subir o monte. E é até importante porque, a gente olhar para tudo isso com muito acolhimento. sim. Até porque tem coisas que a gente não escolhe que aparecem no caminho, que nem você falou, né? Quando você quebrou o pé. Talvez afetou negativamente o seu exercício, afetou negativamente o seu trabalho. Então, tudo isso vai sofrer consequências de uma coisa que você não escolheu, que foi jogada no seu colo. Então, também se dá o crédito sobre como você lidou com as situações que foram inesperadas, porque não é feito só a vida não é feita só das coisas que a gente escolheu para o nosso ano, mas ela também é feita das coisas que Deus preparou para o nosso ano e jogou assim, ó, Tó, segura isso aí, vê o que que você consegue fazer com isso. Então, poxa, se dá o reconhecimento também eu tive um desafio, né? Eu fiquei com meu pé engessado aí por 2 meses ou mais. Como que eu lidei com isso? Poxa, eu lidei bem, eu fiz tudo o que eu precisava, eu cuidei de mim, eu fiz o melhor que estava no meu alcance. Se dá o mérito também de saber lidar com as situações difíceis que você enfrentou e que talvez impossibilitaram coisas que estavam nos seus planos, né? Você falou aí que ficou com o pé enfaixado, e eu fiquei, nossa, a Marcela ficou. Aí eu entendi que você estava pegando como referência. Eu tava aqui pensando assim, eu falei, caramba, eu nem fiquei sabendo disso, que péssima amiga que eu sou. Ai, amiga, falando de você mesmo.
Mas é Não, difícil, eu eu tô acho que é ligada. difícil nas coisas. Assim como foi o ano da pandemia para todo mundo, né? Que foi um ano difícil, que foi difícil de trabalho, que foi difícil de viagem, que ninguém fez nada do que queria, porque ninguém podia fazer nada do que queria. E aí a gente vai fazer o quê, né? E tem uma meta, Má, que você não falou, mas que eu já comentei pra você que eu adoro, que você teve uma mudança de residência, que foi incrível, que você Ah, estava super sim, é preocupada para onde verdade. você ia, e agora você está num lugar que é bem melhor do que você estava, e você lidou com todas essas questões de ter que mudar, porque o proprietário pediu o imóvel, e acabou também dando super certo, e já era uma meta sua no começo do ano. Verdade. De fato, foi. Bom, eu vou tirar. Eu ia falar, vou tirar meu mérito dessa conquista. Como eu disse isso pra Ana, eu ainda acho que foi muito mais mérito do meu esposo do que meu. Mas realmente foi uma situação que eu não estava esperando, não estava nos meus planos, e foi que nem o seu pé quebrado, jogada pra mim, assim, toma essa, lide com isso. E eu acho que me serviu muito de ensino, porque quando eu recebi a notícia que eu teria que mudar, eu fiquei muito estressada porque eu não queria. E depois eu percebi, poxa, na verdade tinha uma coisa muito melhor me esperando. E eu tava agarrada numa coisa do passado, à toa. Uma coisa né, que eu já não precisava mais, que não estava mais no meu plano. E que se dependesse de mim, eu queria grudar naquilo. Não fazia o menor sentido. Então, às vezes a gente tem que pensar nisso também, né? Que às vezes a gente pensa muito nas coisas negativas, e eu vi um cara falando uma coisa muito interessante essa semana, falando que a gente só fica pensando em 1000 cenários negativos, mas que a gente nunca fica pensando em 1000 cenários positivos. Então você deita às vezes à noite e fica pensando em 1000 maneiras que a sua reunião pode dar errado, mas você não fica pensando nas 1000 maneiras que ela pode dar certo, né? A pessoa pode falar que sim, ela pode oferecer um valor. Você não fica passando cenários de coisas que podem ir melhor do que o que você está imaginando. E já que nenhum dos dois é verdade, não é, foi o que você falou, né? A escolha de ser positivo ou negativo. Já que eu tô imaginando uma coisa que eu não sei se vai acontecer, não é melhor eu imaginar coisas positivas, né, em vez de negativas, já que não, de qualquer jeito é só a minha imaginação? Por que não usar disso positivamente, né? E eu acho que também essa é uma grande resolução de ano novo. É você escolher a perspectiva que você quer daquilo que você tem que encarar. Uhum. Esse ano eu me tornei muito mais calma, porque em diversos momentos eu olhava para a situação e falava, tá, o que que eu quero enxergar disso? E esse é um ponto que eu gostaria, né, que vocês no coração colocassem isso para 2024. É escolher acima de tudo, acima de qualquer meta, seja corpo, seja trabalho, seja uma viagem, um relacionamento, uma conquista. É você escolher viver de uma forma que vale a pena. Isso tem que ser acima de tudo. Essa é a maior resolução que eu aprendi esse ano, porque a vida vai acontecer, nem tudo a gente vai conseguir cumprir ali naquela listinha e dar o checklist que a gente gostaria, né? E que pelo menos era a cabeça que eu tinha ali no primeiro episódio de Pro Seu Bem, que era, nossa, eu tenho uma lista, eu vou cumprir essa lista, eu vou me tornar minha melhor versão. Mas hoje o que eu quero é alcançar de fato uma versão melhor, não precisa ser a melhor, mas um pouquinho melhor já é um grande ganho, mas estar passando por tudo isso e vivendo de uma forma que vale a pena viver. E a gente deixou as duas perguntas que a gente achou interessante, né? A gente ficou aqui refletindo antes de fazer o episódio, que é, primeiro a gente pensou na seguinte pergunta: se eu morrer amanhã, o que eu gostaria de ter feito? E daí focar nessas coisas, mas daí a gente também continuou conversando e percebeu, poxa, mas tá bom. Se eu morrer amanhã, talvez eu precise pedir desculpa para aquela pessoa, eu preciso ficar mais com meus pais, eu preciso agradecer alguém que me ajudou e para não deixar pendências. Mas eu acho que também fica aí na nossa mente, e se eu viver mais 90 anos? O que eu preciso fazer? Então é um mix de se eu morrer amanhã com se eu viver mais 90 anos. E porque se eu viver mais 90 anos, eu preciso guardar meu dinheiro, eu preciso cuidar desse corpo, porque é com esse corpo que eu vou viver mais 90 anos. Eu preciso me alimentar bem para que eu tenha energia para fazer as coisas. Eu preciso investir em alguma coisa para eu ter um lugar para eu morar. Eu preciso investir na minha carreira para poder ter uma função e ser alguma coisa, poder contribuir para a sociedade. Então, eu preciso estar focada nas duas perguntas, tá? Se eu morrer, não vou deixar pendências, mas também se eu viver 90 anos, o que eu preciso fazer para ter qualidade de vida?
E daí, dentro dessas respostas, sair montando as metas, né, amiga? Com certeza. E a gente não vai deixar uma resposta para isso. A gente quer que vocês nos contem qual seria a resposta dessas duas perguntas. Entre em contato com a gente pelo nosso podcast, até mesmo aqui na plataforma, dá para vocês mandarem as suas avaliações e nos contem o que é que vocês fariam dentro dessas duas perguntas. Vamos deixar, né, amiga? Quando a gente compartilhar esse episódio, a gente deixa no Instagram para vocês a caixinha. E depois, no próximo episódio, nosso primeiro episódio do ano, a gente vem compartilhar o que as pessoas acharam de importante. Acho que é até interessante a gente falar isso, sobre o que é importante na vida. Eu acho que já deixamos definido no nosso próximo episódio, o primeiro episódio do ano. O que as pessoas Amém. veem, o que as pessoas veem como importante na vida. E a gente compartilha com vocês. Assim vocês também podem usar, se você tá meio sem criatividade, às vezes você tá sem animação mesmo para pensar nas suas metas, às vezes ouvir as metas dos outros vai fazer com que você crie uma inspiração aí para o seu ano também. E é isso, gente. Eu termino esse episódio desejando um feliz ano novo. Obrigada por terem nos acompanhado. E a gente continua semana que vem, praticamente, que já é o próximo ano. Já estamos Gente, eu lá. só tenho que agradecer por vocês terem me escutado e acompanhado. E já estamos lá, né? Já estamos em 2024. Gente, obrigada pelo ano incrível de vocês estarem aqui com a gente, sempre escutando. E a gente espera estar com vocês ano que vem também. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Até mais.